Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. E hoje eu vou conversar com vocês sobre os 12 livros que eu quero ler em 2026. Bom, eu tenho um certo problema com essas listas de 12 livros pro ano, 15 livros pro ano, 20 livros, né, pra, 25 livros pra 2025, 26 pra 2026, 6 livros que eu quero ler em 2026. Eu tenho um certo problema com essas listas, porque eu nunca consigo cumprir. Eu, assim, realmente quase nunca consigo ler o que eu me proponho a ler, o que é bem triste. E quando eu consigo ler, eu leio alguns, né? Então, esse ano eu tinha feito a lista de 15 livros para 2025 e eu li, se não me engano, 3 livros da lista. Eu comecei, assim, alguns, mas eu não cheguei a finalizar todos. O que, assim, é bem triste, né? Mas eu pretendo, sim, ler dessa vez e fazer um esforço de conseguir ler todos os livros que estão aqui. Eu espero conseguir. Enfim, não tem uma ordem, tá? Não tá na ordem no qual eu vou ler primeiro. Inclusive, o que eu vou ler primeiro tá por último. Mas não tem ordem nenhuma, não. Então, eu vou falar sobre esses livros. Não vou falar muito sobre eles, sobre sinopse, etc. Porque eu não li, eu não sei exatamente, né? Só vou falar por que eu quero ler. Enfim, vamos lá. Bom, o primeiro que eu tenho aqui é Far From the Madding Crowd, do Thomas Hardy. Eu fiquei sabendo desse livro por causa da Julia, né, do Literary Tasting. E ele é uma edição em inglês. Eu nunca li esse livro. E pretendo ler agora em 2026. Eu não sei nada sobre esse livro, não sei absolutamente nada. E eu pretendo ler. Nossa, quando o foco quiser aparecer, vai ser muito bom. Eu não... Como eu estava falando, eu não sei nada sobre esse livro. Eu ia começar a ler em 2025, tanto que eu coloquei o meu carimbo aqui já quando eu achei que eu ia ler. Só que eu não li, né? No caso, eu não comecei a leitura. O próximo que eu tenho aqui é Villette, da Charlotte Brontë. Eu meio que tenho uma tradição, mas costume de ler alguma coisa das Irmãs Brontë pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos, porque são minhas autoras favoritas, né? Principalmente a Emily e a Charlotte. E a Anne eu estou lendo, como eu falei no último vídeo, eu ia ler, e realmente estou lendo Agnes Grey. Enfim, eu vou falar sobre isso no vídeo de atualização de leituras. Eu não sei nada sobre Villette, só sei que eu gosto muito desse livro, dessa capa, no caso. Eu tenho ele há um bom tempo já, acho que há uns 4 anos, e eu nunca li. E eu pretendo ler em breve, e eu não sei quando, mas eu quero muito ler esse livro. Eu acho que ele entrou pra lista dos 12 livros por algum ano aí que eu me propus e não li. Enfim. O próximo que eu tenho aqui é Confissões de Santo Agostinho, na edição da Penguin. A outra é da Martin Claret, né, de Villette, e essa daqui é da Colin Classics. Enfim, Confissões de Santo Agostinho eu acho que nem precisa de muita coisa a explicar. Confissões de Santo Agostinho. E eu só sei que eu quero ler há muito tempo. Eu queria ter lido esse ano, mas eu não consegui ler. Eu acho essa capa muito linda. Eu acho uma edição muito bonita. Mas eu não consegui ler esse ano. E eu pretendo ler ano que vem. São... Quantos livros? São 13 livros. E pretendo ir lendo um livro por semana, talvez. Não sei o que farei, mas estou muito curiosa para ler Confissões de Santo Agostinho. O próximo que eu quero ler é Esaú e Jacó, do Machado, nessa edição da Abril. Aqui tem 2, né? Esaú e Jacó e Memorial de Aires, mas eu quero ler só Esaú e Jacó, porque eu gosto muito do Machado e eu já li algumas coisas dele, mas eu não conheço Esaú e Jacó e Memorial de Aires, né? Como tem aqui. Mas, no caso, eu vou ler só Esaú e Jacó. E eu não li nada. Eu não li esse livro ainda do Machado. Então tá aqui na lista, porque é sempre importante ler Machado todo ano. Eu acho que é uma tradição que eu quero fazer em algum momento, assim, ler Machado todo ano. O próximo que eu tenho aqui é O Jogador, do Dostoiévski, na edição da Penguin também. Assim como o Confissões. Não focou, mas ok.
Não sei nada também, só sei que é sobre um homem que é viciado em apostas, em jogos, assim. E, se eu não me engano, o Dostoiévski se baseou na vida dele para escrever sobre isso, não tenho certeza. E eu vi alguém falando, não lembro quem foi exatamente, se foi a Amanda, não tenho certeza, que o Dostoiévski tinha um prazo para escrever esse livro e ele escreveu muito rápido e talvez algumas pessoas não gostem, achem ele meio raso no que tange ele falar sobre aposta, sobre vício em jogos, enfim. Mas não gostou. Eu acho muito válido ler Dostoiévski também, uma vez por ano, pelo menos. Então, está aqui o jogador. O próximo, esse aqui eu realmente não sei de nada. Não sei absolutamente, assim, não sei bolhufas da autora, não sei bolhufas de nada, que é A Era da Inocência, da Edith Wharton. E eu acho essa edição a coisa mais fofinha, acho muito bonitinha. E eu não sei nada. Realmente não sei nada, só sei que eu quero conhecer Edith Wharton esse próximo ano. E eu peguei A Era da Inocência, eu acho que é o mais famoso dela. Já vi falarem bem dela, da escrita das obras, mas eu não sei absolutamente nada sobre a autora. O próximo que eu tenho aqui é Enquanto Agonizo, do Faulkner. Nunca li nada do Faulkner. Eu queria começar por Absalão, ou por O Som e a Fúria, mas eu não acho que seja muito recomendado, né, começar por esses livros mais cabeçudos dele. Não que este daqui seja leve, acho que o tamanho pode enganar, que ele é bem curtinho, né, e essa edição é da LPM Pocket. Essa edição aqui é da Clássicos Modernos da Ediouro, é uma ediçãozinha antiga, de sebo. É de 94, inclusive, olha. Eu achei muito curioso. Essa edição bem antiguinha. E, como eu falei, esse aqui é da LPM Pocket. Eu não sei absolutamente nada sobre o Enquanto Agonizo. Só sei, se eu não me engano, eu acho que alguém falou que lembrava um pouco o John Steinbeck, a escrita, não tenho certeza. Mas, enfim, é um que eu quero ler logo. Talvez seja um dos primeiros que eu leia depois do último que eu vou mostrar. Mas eu quero muito ler Enquanto Agonizo, do Faulkner. O próximo que eu tenho aqui é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu ganhei esse aqui de presente da Ariesca, minha amiga. E eu também não sei muita coisa, eu vou falar isso pra todos os livros. Mas eu sei que vai falar sobre essas irmãs e foi um livro vendido quase como um manual de conduta, né, para as jovens moças do século XIX, se eu não me engano. Mas, enfim, eu gosto muito de livros, assim, que são do século XVIII e XIX, que vão falar sobre as mulheres, comportamento feminino, bem estilo Jane Austen, talvez, em alguns momentos, né? Não que a Jane fale muito sobre essas convenções sociais e de gênero, um jeito romanceado. Mas eu estou muito curiosa para ler Mulherzinhas e eu quero ver o filme depois. E, como eu falei, essa edição aqui eu ganhei da Ari, né? Ariesca, minha amiga. E quero muito ler. E a da Penguin também. Quero muito, muito ler. Todo mundo que eu vejo falando que leu disse que foi uma escrita muito gostosa de ler, né? Que foi uma leitura muito fluida, bem rápida, não parece ter, né, essa quantidade de páginas que tem. Nessa edição aqui ela tem 690 e pouco, contando com as notas e com os textos, né, de apoio. Mas eu quero muito ler o quanto antes. E, se eu não me engano, tem uma introdução aqui da Patti Smith. O prefácio é da Patti Smith. Então, assim, acho que já deu pra aumentar um pouco o meu interesse por essa edição aqui. O próximo que eu tenho aqui é A Mulher, Sua Missão, segundo a Natureza e a Graça, da Santa Edith Stein. Edith Stein, enfim. Eu ganhei de presente de uma amiga minha também, de aniversário, em 2023. E é basicamente um livro sobre feminilidade nos padrões cristãos, né? O que é ser mulher, de fato. E eu tô muito curiosa. E aqui fala que essa obra reúne textos de Edith Stein que discorrem sobre a mulher dentro do contexto de sua educação e formação femininas. Edith Stein tinha um dom natural para a atividade docente, que veio a manifestar-se logo em sua juventude por meio de inclinações pedagógicas espontâneas.
Além desse dom, Stein possuía uma capacidade excepcional de empatia que lhe abria caminho para o mais profundo da alma do outro, o que, segundo o cardeal Sir John Henry Newman, é sinal de que havia na personalidade steiniana uma cooperação entre a natureza e a graça por meio da qual seus talentos pedagógicos se desenvolveram. Stein, portanto, aproximou-se da atitude ideal e do modo de vida próprio do educador religioso. Concisamente, Edith Stein diz que, por sua vocação natural, a mulher foi escolhida para encarnar no desenvolvimento máximo e mais puro de sua essência, a essência da própria igreja, para ser seu símbolo. Estou curiosíssima para esse livro. Eu tinha começado a ler ele, eu li, assim, um pouco do prefácio falando sobre a vida da Edith, né, que foi essa santa extremamente incrível, eu recomendo pesquisarem sobre ela. Eu até tinha começado a fazer algumas marcações, enfim. Mas é um de não ficção que tá na minha meta. O próximo que eu tenho aqui também é de não ficção, que é a biografia da Maria Antonieta pela Stefan Zweig, que essa edição aqui é da Zahar, não falei essa, né? Essa daqui é da editora Ecclesiae. E eu já comecei a ler esse livro em 2023 e eu fiz muitas marcações, né? Eu parei na página 60, dá pra ver aqui, eu acho, os post-its, e que eu fiz bastante marcações, assim, né? Eu tinha até um código de cores pros post-its, só que eu não dei cabo à leitura, não continuei a leitura. Eu não sei exatamente porquê, não sei se por outras leituras atropelarem, né, esse daqui. Mas eu lembro que quando eu estava lendo isso aqui, eu estava gostando muito da leitura. E a bateria da câmera tá acabando, não sei se eu vou conseguir terminar de gravar. Mas eu estava gostando muito da leitura deste livro quando eu estava realizando, né, a leitura. E eu pretendo finalizá-lo ano que vem, sim. Esse daqui é um dos livros que eu quero muito finalizar, porque ele é muito gostoso de ler. Não parece que você está lendo uma autobiografia. Não parece que você está lendo uma biografia, né? Um livro de não ficção. Parece que você está lendo um livro ficcional. A forma com a qual Stefan Zweig conta as coisas aqui é muito interessante. A escrita dele é muito única, é muito bonita também. E saber um pouco sobre Maria Antonieta muda muito, assim, saber de fato o que aconteceu, muda muito a percepção que nós temos em relação ao que foi ela como rainha, ao que foi a Revolução Francesa, né? E, assim, acho muito, muito interessante. Do Stefan Zweig, eu li esse ano, inclusive, 24 Horas na Vida de uma Mulher. É a primeira ficção dele que eu li, e eu gostei pra caramba. A escrita dele é realmente fenomenal, é assim, chef kiss. Já fomos em 10 livros, e os próximos 2 livros são bem diferentes entre si, e eu tenho aqui Trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen. Eu nem vou tentar falar. Trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen. Enfim, eu acho muito bonita essa capa. Eu descobri sobre esse livro, ouvi falar pela primeira vez no canal da Paloma, né, a Paloma Lima, há um tempo atrás, inclusive, já tem bastante tempo que ela falou sobre este livro. Creio que uns 2 anos atrás, não tenho certeza. E eu comprei ele este ano, de 2025. Pretendo lê-lo talvez em abril. Acho que este daqui é um dos únicos que eu tenho, assim, uma meta para ler, né, em um mês específico. Eu não sei nada sobre isso aqui. Esse aqui é um dos que eu realmente não sei quase nada, só sei que é dividido em 3 partes, né, infância, juventude e dependência. E eu sei também que ele é leitura obrigatória no país de origem da autora. Eu só não lembro qual país era. Dinamarca? Enfim, eu quero muito, muito, muito ler. Sim, Dinamarca. Quero muito ler este livro e eu pretendo trazer uma resenha sobre ele também. E essa edição é da Companhia das Letras. E vou ler um pouco para vocês aqui da sinopse. Infância narra a criação de Tove Ditlevsen num bairro operário enquanto sonha em se tornar poeta. Juventude descreve seu amadurecimento, as primeiras experiências sexuais e profissionais.
independência, a autora já é conhecida nos círculos literários, mas sua vida pessoal entra em colapso com casamentos infelizes e o vício em opioides. Então, pelo visto, é uma autobiografia, talvez, uma biografia romanceada. Estou curiosíssima, principalmente depois de ter lido aqui, porque eu geralmente não leio sinopses. Acho que no último vídeo da tag eu falei, né, que nem sempre eu leio sinopses, só quando eu quero comprar por causa da capa do livro. Mas como esse daqui eu tinha escutado a Paloma falando, eu fui meio que, assim, deve ser bom. Se a Paloma falou, é bom, então. Eu não sabia nada sobre este livro. E por fim, o último livro. E antes de mostrar o último livro, não se esqueçam de curtir, né, o vídeo, compartilhar pra quem também gosta de ler, se inscrever no canal, comentar qualquer coisa, nem que seja, sei lá, um emoji de vela. E me seguir no Instagram, que tá na descrição também. E o último livro, que na verdade vai ser o primeiro que eu lerei, é O Conde de Monte Cristo, essa edição linda do Clube de Literatura Clássica. Este livro aqui eu vou ler em leitura conjunta com a Ariesca, que está organizando uma leitura conjunta pelo Catarse dela. Vou deixar aqui embaixo o vídeo dela, inclusive. E eu só sei que é uma história de vingança, um clássico da literatura francesa. E essa edição aqui tá completíssima, tem muitas notas de rodapé. Assim, estou ansiosíssima e, como eu falei, vai ser a primeira leitura que farei logo em janeiro. Vou ler entre janeiro até março, junto com outras pessoas que vão ler também com a Ari. E eu tô, assim, ansiosíssima pra fazer essa leitura. E vai ser saindo do papel um sonho, um desafio mesmo, uma meta literária que eu tenho há um tempo, que é ler O Conde de Monte Cristo. Eu acho que desde os meus 15, 16 anos eu falo que só vou ler O Conde quando tivesse uma edição realmente que me interessasse, e eu só veria o filme quando eu lesse o livro, né? Então sempre que alguém me falava, vê o filme é muito bom, é um clássico do cinema, eu ficava, não, eu vou ler o livro primeiro. E quando eu vi, né, que o CLC ia ter essa edição em comemoração dos 5 anos do clube, se eu não me engano, eu obviamente tive que pegar. Então, está aqui O Conde de Monte Cristo, e temos uma pilha considerável de leituras, né? Estou com medo de derrubar tudo. Mas temos aqui 12 livros, alguns calhamaços, outros nem tanto. E, obviamente, que esses 12 livros não são os únicos que eu vou ler ao longo do ano. São metas mesmo, e foi bem difícil separar essas metas, principalmente porque eu sou um pouco indecisa e eu quero ler de tudo. Então, assim, a minha estante tá abarrotada de coisa que eu quero ler, né? Eu não quero ler só esses 12 livros. Obviamente, foi uma tarefa meio árdua de fazer, separar só esses 12. Tanto que eu queria colocar, por exemplo, Deus, o Banco dos Réus, do C.S. Lewis. Queria colocar Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, como meta. Os Miseráveis, mas eu não sei se eu vou conseguir ler 2 calhamaços, assim, no ano, né? O Conde e Os Miseráveis. E de quebra, Os Irmãos Karamazov, que estão aqui, que eu também queria ler. Eu não sei, né, se eu vou conseguir ler estes outros que eu falei, mas eu pretendo ler esses 12, enfim, né, que são, assim, as prioridades. Obviamente, essas prioridades podem mudar, eu posso trocar, sei lá, mudar A Mulher, da Edith Wharton, pelo Deus do Banco dos Réus, ou outro livro cristão que me interesse. Eu também quero ler o livro de Concórdia. Como esperado, a câmera descarregou. Eu não lembro o que eu estava falando, mas quero dizer que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, boas leituras e dá um oi, José. Manda um beijo. Espero que vocês consigam fazer as leituras de vocês também. Coloquem aqui embaixo nos comentários quais livros vocês querem ler pro ano que vem como meta. Podem ser 12, 15, 30, 40, a meta de vocês. E eu vou adorar saber quais leituras vocês escolheram. É isso. Um super beijo, fiquem com Deus, tenham boas leituras, tenham boas festas agora no final de ano, tenham um ótimo final de ano, bons descansos, né? Descansem bem. É isso, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!